Filha, você tinha o desejo, você queria algo. E aí você procurou algo. Quando você procurou algo, isso passou a existir para você, certo? E tinha uma finalidade. E você encomendou isso. É como se existisse a necessidade de ter uma blusa e eu encomendasse a blusa. É como se Deus tivesse um propósito e Ele encomendasse a Mariana. É como se Deus tivesse um propósito e Ele encomendasse a Gabi. É como se Deus tivesse um propósito e Ele encomendasse a Júlia. Cara, como assim? E Ele falou, é exatamente isso. É exatamente isso. Existia um propósito antes de você estar aqui. Deus sonhou com você, Deus queria você aqui. Ei, você não está aqui só para ir para a escola, passar numa faculdade e achar que a sua satisfação é aquela. Achar que você vai passar em medicina e tudo vai ser maravilhoso. Achar que você vai encontrar um namorado e ele vai te amar mais do que todo mundo. Cara, não. Sabe por quê? Porque o propósito não foi criar uma blusa para ter um namorado. O propósito foi criar uma blusa para que ele atingisse pessoas. E aí a Mari existiu. Criar uma blusa para que ela atingisse pessoas. E a Júlia existiu. Cara, não. O seu propósito foi criado antes de você. E você foi criado para o propósito. Só que o propósito era que não acabasse em você. Era que não fosse só você e pronto. Eu falei, pai, tá. E aí? E ele falou, eu pesquisei sobre Correios. E o correio, para ele chegar em algum lugar, ele precisa de um selo. Certo? O selo mostra a sua destinação, mostra onde você vai chegar. Sabia que vocês todos já foram selados numa cruz? Sabia que quando Jesus se rendeu ao propósito dele, ele selou cada um de vocês para que vocês chegassem onde vocês deveriam chegar? Não, vocês não estão entendendo. Gente, Jesus morreu numa cruz para que você pudesse seguir seu propósito. Gente, se eu falar só isso, já bastava. Sabe o que é? É que às vezes a gente ouve tanto de propósito, tanto de você ter um motivo para estar aqui, que a gente às vezes fala, tá, beleza. Só que a gente esquece de valorizar isso. A gente esquece de dar o valor verdadeiro de que, cara, alguém morreu para que você tivesse vida. Isso para mim, isso basta para mim. Eu falo, cara, Espírito Santo, isso basta para mim, porque ele morreu por mim. Gente, o cara mais top da galáxia morreu por você. Por favor. E aí eu falei, tá, top, vou cumprir meu propósito. Sou a blusa, fui criada para algo, beleza. E aí eu falei, como eu vou cumprir meu propósito? Como eu vou cumprir as coisas que Deus tem colocado no seu coração? Você tem cumprido o que Deus tem colocado no seu coração? Você tem andado à altura do que Ele tem te chamado? Ou você tem vivido domingo após domingo, esquecendo que isso é uma preparação para onde você foi selado? Você vem no culto tendo que vir, ou você vem sabendo que, cara, eu posso receber algo que vai mudar o destino de pessoas? E aí eu falei, tá, pai, me ensina como cumprir um propósito. E ele falou, cara, eu vou te ensinar com a pessoa que cumpriu o propósito dela. Jesus Cristo cumpriu o propósito dele. Ele demorou 30 anos. Ele se preparou por 30 anos. Ele teve um ministério de 3 anos. E isso bastou para ele, porque ele cumpriu o propósito dele. Vocês são frutos de um propósito. Quem serão os frutos do seu propósito? E aí, falei, tá, me ensina. E ele me falou 3 coisas. Ele falou, Jesus não se intimidava. Quando a autoridade dele foi questionada, ele não se intimidou. Quando perguntaram, você faz isso com a autoridade de quem? Ele não se intimidou? Jesus. Andava em amor. Ele andava em amor. Mas além disso, ele se relacionava com o Pai. Cara, ele era o próprio Deus e ele se relacionava com o Pai. Ele saía, ele tinha um tempo para falar com Deus. Às vezes a gente quer ver o nosso propósito correndo e a gente não está nem andando em oração. A gente quer ver a gente tocando multidões, mas quando você tem que
falar, pai, eu vou ter pelo menos 15 minutos com você. Você negligencia isso porque os únicos 15 minutos que você tem, você quer mexer no seu celular. Tudo bem que Jesus não tinha celular na época, mas ele tinha outros afazeres e ele não negligenciava. Fala que Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras orar. De costume. Isso era um costume para ele. E a terceira coisa... Essa é farpa, gente. Confesso. Jesus não se comparava. Ele não se comparava, ele não olhava o que as outras pessoas tinham feito e falava, cara, preciso fazer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, preciso atingir aqui como alguém atinge. Não, ele não se comparava. Sim, tenha inspirações. Sim, olhe para pessoas. Mas se a sua maior inspiração não for Jesus, algo não está certo. Algo não está certo. Sabe, ele falou bem assim, sabia que você pode crescer se comparando? Sim, você pode crescer se comparando. Se a pessoa tiver com a vontade de Deus alinhada e você se comparar com ela, vocês vão estar correndo a mesma estrada. E você vai estar crescendo. Só que você não vai estar correndo a sua estrada. Você não vai estar sendo usado para o desejo que Deus quis de te criar. Ei, você só existiu porque Ele tinha um desejo, como se fosse da camiseta? Então você não vai estar sendo usado para o que Deus quer. Pessoas se comparam com... Ele começou o chamado dele e eu não. Ele recebeu uma direção e eu não. Deus fala com ele e eu não. Pessoas se comparam não só no mundo. Sim, o mundo, as pessoas se comparam muito. Se comparam em, eu tenho uma namorada, eu não tenho, sou triste. Ela é tão linda porque eu não sou. As pessoas se comparam e chegam a um nível no qual elas estão acostumadas com isso. E acaba que, às vezes, a gente entra na igreja e acha que, cara, tudo vai sumir. Não, não vai sumir. Mas se comparar... se comparar não é um erro quando você muda a sua atitude. Permanecer na comparação é. Permanecer em olhar para as pessoas em... Tudo bem, é minha inspiração, mas se não for o direcionamento que Deus tem para minha vida, isso não me basta. O se comparar cansa. O se comparar é exaustivo. Você não está no centro da vontade de Deus. E eu vejo hoje sendo uma noite de alinhamento de corações. Sabe qual que é o problema? É que as pessoas têm vergonha de mudar quando elas erram. Porque elas têm vergonha do erro. Mas deixa eu te falar, o erro é permanecer naquilo que você não foi chamado para fazer. O erro é permanecer nele. O erro é você saber e você permanecer. Jesus não se intimidava. Jesus se relacionava com o Pai. E Jesus não se comparava. Quando você não alinhar essas três coisas, cumprir o seu propósito vai ser algo distante. Cumprir o seu propósito vai ser algo que vai ser pesado. Vai ser algo que não vai te trazer alívio, mas vai te trazer um peso. Sim, você pode receber muito de Deus e continuar se comparando. Sim, você pode receber palavras, profecias e continuar se comparando. Sabe, pode parecer meio farpas o que eu estou falando. Porque vocês estão com uma cara de tipo... Calma, gente. Tudo bem? Porque vocês podem se comparar, mas Jesus não compara. Cada chamado que cada um tem aqui. Ele não compara o que o Marcos Paulo vai fazer com o que o Lucas Paulo vai fazer. Ele não compara se a Mari está sendo excelente na área que a Gabi está sendo excelente. Sabe por que eu falo que é uma noite de alinhamento? Porque a gente se compara, mas esse não é o plano de Jesus. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Não é um plano que vocês comparem quando eu vou para as nações, se a fulana de tal já está indo. Quando eu vou tocar no solo que foi prometido para mim, se eu não estou vendo nada. Não, não é isso. Jesus não está te comparando assim. Chegou a hora de você se posicionar e parar de se comparar. Chegou a hora de você começar a cumprir o chamado e tirando essa área da sua vida. Essa não é uma área que te pertence. Essa não é uma área que faz efeito. Ei, pare de comparar suas notas. Sim, seja excelente, mas pare de achar que você não tem capacidade para isso. Em João
15, ele fala sobre a videira e ramos. E os ramos, e ele fala que ele poda os ramos que dão frutos. Você pode estar dando fruto, mas não quer dizer que Jesus não tenha coisas para podar na sua vida. Você pode sim estar andando com frutos, você pode sim estar andando na vontade de Deus, mas existem coisas ainda que ele precisa podar. Não se envergonhe, não posso receber isso porque as pessoas estão me vendo, então não vão na frente quando eu precisar de algo. Cara, imposição de mão transfere coisas para a sua vida. Não se envergonhe quando você precisar de ajuda. Sim, você pode dar frutos, mas existem áreas que Deus ainda quer podar. E, cara, quando eu vi isso, eu falei, Espírito Santo, poda tudo que você quiser podar, porque a gente precisa disso, a gente precisa se render à vontade de Deus. E isso é o cumprir o propósito. Isso é o você entender que existe mais. É você entender, sim, você foi criado para um propósito, mas o propósito não foi criado para que ele acabasse em você. Amém? Jesus estava com sede, certo? E ele estava sentado em um lugar e tinha um poço lá perto desse lugar. Só que esse lugar era uma cidade de Samaria. O nome da cidade era Sicar. Não sei se eu pronunciei certo, mas é Sicar. E Jesus está sentado lá e ele está com sede, pede água para essa mulher, que é uma samaritana. E a mulher fica pasma, assim, porque eles, tipo, os samaritanos e os judeus não se davam bem, tá? Tô só dando um contexto, assim. E ela fica pasma, assim, tipo, como você está pedindo isso para mim? Aí ele fala, se você soubesse, eu vou dar só o contexto mesmo, porque é bem grandinho, assim. Não sei se eu leio. E ele fala que se você conhecesse o dom de Deus e tivesse pedido água para mim, eu teria te dado uma fonte de água viva. E ela fica assim, quê? Tipo, cara, você acabou de me pedir água. Você acabou de me pedir algo. E aí você falou que você me daria a fonte de água viva. Ela fala, você tá muito louco, velho. O cara tá louco. É tipo se alguém falasse pra você assim, por favor, me dá uma bala. Aí você fala assim, não. Aí você fala assim, se você tivesse me dado uma bala, Mariana, sabe o que? Se você soubesse quem eu sou, o dom que Deus me deu, cara, você ia pedir uma bala pra mim e eu ia te dar 43 balas. E ela fica tipo, cara, você tá muito louco, né? E aí ele fala que ele é a fonte de água viva. E eu vou trazer isso um pouco para o contexto daqui. Às vezes, existem lacunas em você e você tem pedido para elas serem completas com uma água que não é viva. Existem... Às vezes você está com uma lacuna de solidão e você quer fechá-la com amizades. Às vezes você está com uma lacuna de infelicidade e você quer fechar ela com eu vou ficar sozinha todos os dias da minha vida. Às vezes você está com uma lacuna de cara, estou feliz, estou bem, mas quando você está sozinho, você só quer chorar. Às vezes você está com uma lacuna de rejeição. E quando você percebe isso, você quer completar com aquela pessoa que te rejeitou. E, cara, Deus fala, eu sou a fonte de água viva. Sabia que a lacuna que você tem é do tamanho de Deus? O tamanho de Jesus é só isso que vai completar. Cara, você pode buscar tudo. Você pode buscar teu corpo perfeito. Você pode buscar ser a pessoa mais linda da vida. Você pode buscar ter as melhores notas. Você pode buscar passar na faculdade que você quer. Você pode buscar tudo. Cara, a única lacuna que vai te preencher é Jesus. A única lacuna que vai fechar o seu ser e falar, ei, tá tudo bem, não estar bem todo o tempo. Ei, tá tudo bem. E eu falei, cara, que farpas. Mas eu entendi uma coisa também. A samaritana tinha água.
tinha água. Tudo bem que ele ofereceu uma água viva, mas alguém já viu água se mexer assim, normal, gente? Eu nunca vi. Não tem como a água ser viva, ela é inorgânica, ela não tem. Ela não é algo que se mexe, né? E ele tinha água, cara. Ela tinha água. Mas ela quis a água de Jesus. Você pode estar bem. Você pode estar maravilhosa. Você pode estar plena de si. Mas você pode provar demais. Você pode provar de uma água viva. Você pode provar de algo que não seca, de algo que não termina, de algo que só preenche. E, cara, quando eu entendi isso, eu falei... Porque as pessoas associam muito Deus com estar triste. Deus com estar precisando de algo. Deus com... Nossa, tô mal, preciso de algo, vou na igreja. Não é isso. Deus é muito maior que isso. Cara, se Deus fosse só isso, quantos estariam aqui? Cara, Deus... Ele não te proíbe das coisas. Ele não vai apontar o dedo para falar, ei, você não pode fazer isso. Mas ele vai pegar na sua mão e falar assim, se você precisar, eu estou aqui. Ele vai pegar na sua mão e vai falar, você não precisa disso. Você pode fazer isso, isso te é lícito, mas você não precisa disso. E sabe, eu vejo muitas pessoas associando a igreja com se você estiver mal. Com se as coisas não estiverem bem. Sim, Deus é refrigério, Ele vem para te ajudar, mas Ele não é só isso. Ele não é só um tempo de férias até você ficar bem. Ele não é um só, vou passar um tempinho com Ele e pronto. Não, Ele é mudança. Ele é mudança e, cara, nada me satisfaz mais eu saber que Deus é mudança. Saber que Deus transforma, saber que Deus muda vidas, Deus libera destinos. Cara, isso é transformador. Sabe, as pessoas que acabam com sede e não sabem como procurar. Existe um... Cara, isso é muito nisso. Você fica com sede de algo e você não bebe a água. Você escolhe outras coisas. E aí você começa. Instagram, fotos de pessoas para ver se você consegue ser como elas. Começa, Twitter, cara, eu tô mal, minha vida é um lixo, eu não aguento mais. Aí você começa, cara, eu só tô sozinha. Aí você começa, sabe por quê? Porque você tem procurado em lugares errados. Que você tem buscado em coisas que não vão te satisfazer. Elogios são bons, mas elogios não preenchem. Elogios não preenchem, eles não servem para te impulsionar. Eles não te servem para mudar, eles não servem para que você seja alguém diferente. Não adianta você ter só um propósito de acordar todos os dias de manhã, ir para a escola, falar sobre o que você viveu no final de semana, isso é isso, passar na faculdade e achar que a felicidade é essa. Cara, existem pessoas que estão esperando para você. Existem pessoas que estão esperando que aonde você foi selado, você vai chegar. Que aonde você foi selado, ei, essa é a sua destinação. Sabe, não importa se você demora para chegar, não importa se o frete for longo, não importa se você tenha se perdido no meio do caminho. Se você chegar aonde você foi selado para chegar, cara, isso te basta. Só que para isso você precisa se posicionar. Para isso você precisa não se intimidar. Para isso você precisa ter um relacionamento com o Pai. Para isso você precisa não se comparar. E para isso você precisa provar da fonte de água viva. Você não precisa provar de uma comparação, você não precisa provar de um fim de relacionamento. Gente, eu não sei porque eu estou falando isso, mas você não precisa provar de um fim de relacionamento. Você não precisa provar de uma tristeza profunda por achar que não foi suficiente. Você não precisa provar disso. Sabe por quê? Porque alguém pega na sua mão e fala, ei, você é importante para mim. Ei, não importa o que aconteceu, não importa como você foi desvalorizada, você é importante para mim. Sabe, a comparação... Cara, isso é muito... É tenso esse negócio de comparação. Vai começar. A comparação, sim,
te atrasa. Sim, existem propósitos que não começaram, não porque você não se relaciona com o Pai, não porque você não se intimida, mas porque você continua se comparando. Porque você continua olhando para as pessoas com não é minha inspiração, beleza, mas, cara, o que Jesus fez, isso é minha meta. O que Jesus fez, esse é meu caminho. O que Jesus fez é o que eu quero chegar e muito mais. Para de querer correr uma estrada que não é sua. Para de querer ser alguém que você não foi criado para ser. Cara, o mundo é uma delícia, gente. Sim. Só que é uma delícia vazia. É uma delícia na qual você chega em casa, beleza, tô de boa, mas no outro dia só tem celular para mandar mensagem para as pessoas e perguntar o que aconteceu. Sim, você pode provar de relacionamentos legais, mas qual é o propósito deles? Cara, quando você olha para o foco certo, quando você olha para o que Jesus fez por você, quando você olha para onde você quer chegar, nada mais importa. Não importa os ramos que ele tem que podar, não importa com que pessoas você vai ter que atingir, não importa como você vai ter que atingir. Cara, a capacitação surge, é simplesmente seguir a sua estrada. É simplesmente pular de uma estrada que não era sua e falar, ei, Pai, eu me alinho ao seu coração e eu quero seguir o centro da sua vontade. E você começa a andar de forma leve. Você começa a andar simplesmente seguindo a vontade de Deus, isso basta. Já entendi que se eu for para cá, dá um eco. Eu já peguei um negócio aqui. Quero ler uma coisinha só. Gente, só uma demorinha aqui. Gente, meu computador bugou. Amém. Não tô usando esse negócio, não. Amém, Pai. E sobre isso de, cara, provar de uma fonte que nunca seca, provar de um amor que nunca falha. Cara, isso nos basta. Sabe, eu vejo muitas... Sim, eu tenho muitas inspirações. Cara, Mariana é uma inspiração para minha vida, Lucas Paulo é uma inspiração para minha vida, Marcos Paulo é uma inspiração para minha vida, a Brenda é uma inspiração para minha vida. Mas eu sei que acima de ter inspirações, cara, eu tenho uma referência. Cara, não venha para a igreja só achando que você tem que ser como aquela pessoa. Olhe para ela e fala, cara, o Espírito Santo age na vida dela, eu quero receber como ela recebe. E quando você parar de se comparar, você vai começar a agir com autenticidade. E existem pessoas que precisam dessa autenticidade. Cara, pessoas vão chegar a Jesus simplesmente pelo seu falar e não pelo meu. Simplesmente pelo seu olhar e não pelo meu. Porque existem pessoas que só você pode atingir, que eu nunca vou atingir. Só que enquanto você esperar atingir essas pessoas como eu atinjo, ou como o Lucas Paulo atinge, ou como a Mariana atinge, você vai estar debaixo de uma comparação e não da vontade de Deus. Gente, vocês são muito quietos. Não, tipo, tá medonho assim, gente. Eu tô meio preocupada. Eu vou te falar. Gente, Jesus é bom. Vou dar mas é real, gente. Mas eu vou dar uma aliviada aqui, que vocês estão com uma cara de... Cara... Cara, o que Deus quer fazer na sua vida vai depender da vontade que você quer de receber o que Ele quer te dar. O que Deus vai fazer na sua vida não vai depender de como as pessoas contam outras experiências só. Não. Vai depender de você abrir seu coração e falar assim, quer saber? Eu já corri tudo isso daqui. Eu vou me abrir a receber isso de alguma forma. Eu quero saber o que é isso. As pessoas têm sido felizes assim. Quero saber o que é isso. Só que isso vai depender do seu coração, isso vai depender de você. Isso não vai depender de
pessoas vindo te falar muitas coisas, se seu coração não quiser receber isso. Se não vai depender de eu estar te falando isso, se você não quiser abrir seu coração e falar, quer saber? Eu quero me render a isso, eu quero me render a alguém que morreu por mim. Alguém que se rendeu ao propósito dele e deu certo. Eu estou cansado de acordar todos os dias e ter a mesma coisa. Eu estou cansada disso, eu estou cansada de me comparar com outras pessoas na igreja, eu estou cansada de ver outras pessoas lá fora e ver que elas também são felizes e porque eu não posso ser assim, eu estou cansada disso. E cara, eu sei que isso acontece, eu já vivi isso. A gente pode falar que não, mas isso é real. Isso é real, a gente vê outras pessoas e querer ser elas, isso é real. Isso é real, a gente olhar outras meninas e falar, cara, eu queria ser como ela. Isso é real. Isso é real, a gente ver alguém fazendo algo que a gente faz bem e querer estar melhor que aquela pessoa. Querer estar exercendo o que aquela pessoa está exercendo. Só que, cara, enquanto você não for chamado para fazer aquilo, você vai estar simplesmente crescendo na estrada de outra pessoa. E crescer na estrada de outra pessoa não te leva ao seu propósito. Não te leva ao que você foi chamado. Não te leva ao que você foi criado para. Não te leva às pessoas que você precisa atingir no momento que você foi selado.